racional para vocês sobre a cura da infecção pelo HIV, né, tentando explicar como que, conceitualmente, a gente entende isso daí. Bom, esse aqui é o nosso problema, né? Existe a infecção pelo HIV e o vírus persiste. Claro que ele persistindo, ele vai produzir proteínas a despeito de ser tratado ou não o portador da infecção. E vai ter inflamação. Qual que é o nosso desafio? Nosso desafio é mitigar todo esse processo. Diminuir a quantidade da persistência do vírus e, no final, diminuir aquela inflamação que faz com que as pessoas envelheçam mais rapidamente. E, óbvio, se a gente consegue fazer isso, a gente aproxima as pessoas da cura da infecção pelo HIV, cura que hoje é chamada de remissão sustentada do HIV sem antirretrovirais. Bom, então é possível, né? A gente pode curar as pessoas, é só fazer um transplante de medula. Não é tão simples assim. Os pesquisadores da Holanda perseguiram esse objetivo. E eles pegaram 8 pacientes e usaram exatamente a mesma estratégia de oferecer uma medula resistente ao HIV. Sabe o que aconteceu? 7 deles morreram antes da gente saber se tinha dado certo. Um não morreu imediatamente e a gente percebeu que ele não se curou, porque ele selecionou um vírus que usa o outro receptor, depois ele acabou falecendo da própria doença. Para enfatizar aquilo que já foi dito, é um procedimento muito complexo. E aqui é mais ou menos um racional do que a gente poderia fazer para diminuir esse reservatório viral. Bom, as pessoas se infectam, e aí a gente tem uma quantidade de vírus que sobra na hora que a gente trata. Como se fosse esse balão aqui. A gente tem vírus latente, vírus que está dormindo, e tem vírus que é defeituoso dentro desse balão. Se a gente trata as pessoas, esse balão vai diminuindo, porque os vírus latentes acordam e vão diminuindo a esfera, esse balão. E aí, a pessoa poderia se curar com o tratamento que a gente tem hoje em dia, mas demora. Demora 80 anos. O que a gente tem que fazer é acelerar esse processo numa estratégia que a gente chama de shock and kill, com medicamentos que revertem a latência, para tentar transformar 80 anos em 2, em 1. Tudo com o tratamento antirretroviral junto. Depois disso daqui, vai sobrar uma quantidade menor de vírus latente e a gente tem que tentar eliminar esse reservatório. E já existem estratégias que foram desenhadas para isso. Como, por exemplo, usar agentes antiproliferativos, que é o que o oncologista faz, o reumatologista faz. A gente tem muito que aprender com o oncologista. Ele sabe matar a célula. E a gente teria que, talvez, matar essas células. A gente pode eliminar essas células também com terapia imune, terapia celular, tem aqueles anticorpos super fortes que a gente chama de BNAbs. Tem também a imunidade inata que a gente pode estimular. Olha, a gente pode fazer engenharia genética. A gente pode recortar e tirar o vírus da célula. Antigamente a gente fazia isso aqui, uma coisa chamada zinc finger nuclease. E agora a gente faz uma coisa chamada CRISPR-Cas9. Você recorta qualquer gene e repara. Dá para fazer isso aqui com HIV. Bom, você pode associar ao que você fez antes, que é o shock and kill, uma coisa chamada block and lock. É o oposto. Você simplesmente usa medicamentos que vão fazer com que o vírus durma profundamente e você tenha remissão sustentada, num segundo momento. Não faz tanto sentido para mim dar medicamento para a pessoa parar de tomar medicamento, mas é uma estratégia que tem sido explorada. E aí, a gente sempre teve essa fala. Não existe ninguém até hoje que se infectasse pelo HIV e que espontaneamente tivesse eliminado esse vírus, certo? Talvez não. Olha só, vou mostrar alguns casos. Isso aqui é um estudo importante,
que tentou ver a quantidade de vírus latente naquelas pessoas que naturalmente controlam a infecção, que são os controladores de elite, e aquelas que artificialmente controlam a infecção, que é aquelas que são tratadas do jeito que a gente trata. Adivinha? Quem controla naturalmente tem menos DNA do vírus. Mas tem um DNA que é o importante, que é o DNA que acorda, que é aquele que a gente chama de DNA proviral intacto. Também, quem tem controle natural, controlador de elite, tem uma quantidade menor. E aí, apareceu essa paciente aqui, de São Francisco. Olha a história dela. Ela se infectou pelo HIV em 1992, nunca tratou, controladora de elite, 39 cargas virais na vida, uma delas pode ser positiva. E ela está aqui embaixo, ó. Quantidade de vírus praticamente inexistente. Nunca a gente achou tão pouco vírus numa pessoa. E ela pode ter alcançado naturalmente a cura desse jeito aqui, ó. É o jeito que eu entendi. Tem alguns controladores de elite que eles têm uma imunidade celular tão boa que essa imunidade celular adivinha quando o vírus vai sair da latência e já elimina essa célula. E aí, só vai sobrar vírus que não consegue sair da latência porque eles estão em tumbas genéticas. Aquele lugar que a gente chama de cromatina repressiva. Na hora que você adivinha que o vírus vai sair da latência, você está fazendo um choque and kill autólogo. E depois, quando você deixa só o vírus na tumba propositadamente, você está fazendo um block and lock autólogo. E aí você controla a infecção como se tivesse curado legitimamente, porque você nem acha sinal do vírus. Você não acha, às vezes, anticorpo do vírus. Tem outra, tem a paciente da Argentina. Mesma história, só para mostrar para vocês. Nunca foi tratada, foi na gestação. É uma boa ideia tratar controlador de elite na gestação, porque eles podem perder o controle. E é a mesma coisa, é um segundo caso, interessante, controlador de elite, normalmente, é mulher. A gente tinha que entender melhor isso daí. E aqui são os casos que a gente tem de cura. A gente já sabia que podia curar as pessoas na hora que a gente percebeu que nenhuma célula definitiva do corpo humano se infecta pelo HIV. Neurônio, oligodendrócito, não tem. É só célula que a gente consegue repor. E, de fato, o primeiro caso foi o Tim Brown. A gente depois descobriu que se você trata as pessoas antes delas soroconverterem, você aumenta a chance delas serem controladoras. A gente chama de controlador pós-tratamento. 1 a 3% das pessoas são controladores de elite. Na hora que você trata nessa janela imunológica, você aumenta essa chance para quase 30%. Depois teve um segundo caso da Inglaterra, do Adam, também transplante de medula. Depois, essa moça que eu mostrei, a Lohane, a paciente de esperança. Olha, eu vou mostrar para vocês um paciente aqui de um estudo de cura, que também eu acho que pode estar curado, que é esse paciente aqui do Eclear. E antes disso, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para confirmar, tem uma outra moça que foi transplantada e também parece que está curada. Bom, ficou claro então, nos últimos tempos, que não adianta a gente fazer uma única alternativa para tentar diminuir aquele balão de células latentes. Adianta usar reversor de latência? Não adianta. Tem que associar coisa, associar estratégia. E é assim que eu vejo. Quais são as barreiras que a gente tem para não curar as pessoas hoje em dia? Primeiro, que o vírus continua replicando. A gente tem replicação viral residual. Precisamos ter um tratamento mais efetivo. Segundo e mais importante, o vírus dorme e coloca a célula para dormir. É a latência. A gente pode reverter a latência com medicamentos. A gente pode matar essas células latentes. A gente pode retirar o vírus dessa célula. E a outra coisa, o vírus fica em lugar que o medicamento não chega. A gente chama de santuário. Cérebro, testículo, ovário, alguns locais do intestino, timo. A gente tem que ter ajuda do sistema imune para retirar essas células do santuário.
Vou mostrar alguns exemplos para você. Aqui, a gente pode usar essa associação, a gente usou intensificação de tratamento com um medicamento que mata a célula. E esse medicamento é o sal de ouro, a uranofina. A gente já usou isso daí muito para artrite reumatoide, e a gente descobriu que ele elimina exatamente aquela célula que tem o HIV latente. Ele leva essa célula à apoptose, à morte. Ele transforma essa célula num perfil que vai ser eliminado rápido. A gente usou isso num dos estudos, no nosso estudo, que é bem complexo, fez uma análise interina, que a gente já publicou, e a gente mostrou que em 5 pacientes que foram tratados com tratamento intensificado antirretroviral, mais o sal de ouro, a gente diminuiu a quantidade de HIV integrado e diminuiu a inflamação do corpo da pessoa, mostrando que talvez legitimamente você tivesse uma quantidade menor de células infectadas. Bom, existe estudo que estimula a imunidade inata, aquela que já vem com a gente. Uma delas é aquela relacionada ao Toll-like receptor 7. E tem um medicamento, que é o vesatolimod, que simplesmente estimula essa imunidade inata, e foi feita uma hipótese que, se você usasse o vesatolimod, você modularia a resposta de CD8, e aí você poderia controlar melhor a infecção pelo HIV. Aquilo que a Lorraine fez naturalmente, por exemplo. Eles pegaram 23 pacientes, trataram 8 com placebo, 15 com vesatolimod, e depois eles interromperam o tratamento. Isso aqui é uma coisa chata. A gente não tem hoje em dia um raio-x que a gente faça do corpo da pessoa e fala: aqui não tem mais HIV, ou aqui não tem mais HIV que funciona. Só tem um jeito da gente saber se a gente curou as pessoas. Tem que interromper o tratamento com todos os riscos que advêm disso. Teremos, mas não temos ainda o raio-x. Olha o que aconteceu com o vesatolimod. Na hora que você interrompeu o tratamento, ninguém ficou curado. O vírus voltou em todo mundo. Mas ele demorou mais para voltar no grupo do vesatolimod comparado com o placebo, mostrando que talvez tivesse uma quantidade menor de células infectadas, e realmente tinha. Na hora que você olha também a quantidade de vírus, a carga viral depois da interrupção, ela foi menor no grupo que você melhorou a imunidade inata, como se você estivesse controlando mais a infecção comparado com o placebo. Isso foi estatisticamente significante. E olha, a quantidade de células infectadas foi menor no grupo do vesatolimod, mas só naquelas células que realmente importam, que é o DNA proviral intacto. Funcionou um pouco, não curou ninguém. Outra coisa que você pode fazer é usar a resposta imune adaptativa. Como é que funciona isso daí? Para qualquer vírus, para Covid, para o HIV. Você tem uma quantidade grande de vírus no seu corpo, replicando ativamente. Esse vírus é captado pelo apresentador profissional de antígeno, que é a célula dendrítica. A célula dendrítica vai lá e parte o vírus, processa o vírus, de acordo com o seu HLA específico do hospedeiro, e ensina o mestre da imunidade sobre esse vírus, que é a célula CD4. Encosta aqui no CD4 e ensina. E o CD4 monta a resposta imune adaptativa. Ele manda mensagem, manda citocina para o linfócito B e fala: produz anticorpo que paralisa o vírus. E para o CD8, fala: descobre a célula que está infectada e mata essa célula. É a mesma imunidade que a gente tem para câncer, por exemplo. E aí a gente fez uma terapia celular, que foi imunogênica, mas é complicada e é triplamente autóloga. Naquele nosso estudo, a gente pegava os pacientes em tratamento, tirava as células através de uma maquininha de citoferese num banco de sangue, passa 6 volemias para tirar a quantidade de células que a gente tem. A gente quer o monócito. E depois você transforma esse monócito em célula dendrítica de acordo com o processo que a gente otimizou. Ao mesmo tempo,
a gente vê o perfil genético do hospedeiro, o HLA, e sequencia o GAG do vírus dele. Sabe de uma coisa? A célula que está latente, ela sinaliza que tem vírus lá dentro através do GAG. Fica na superfície da célula. Por isso que a gente usou o GAG. Usa um sistema de computação e faz peptídeo, que tem 9 de tamanho, nanômeros, porque é isso que vai estimular o que a gente chama de MHC de classe 1, que é a nossa imunidade para vírus. E aí a gente coloca esses peptídeos com a célula dendrítica e dá 3 doses para a pessoa. Na hora que a gente fez isso, a gente mostrou que a imunidade melhorou bastante. Toda vez que a gente fazia essa terapia, a gente tirava o sangue, separava o CD4, o CD8 e dosava a citocina intracelular. O que acontecia era o seguinte: na hora da primeira dose da terapia, é o que o paciente é. Na segunda dose, ele aumentou a resposta a essas citocinas. E isso foi estatisticamente significante, na terceira também, tanto no CD4 quanto no CD8. No controle não acontecia isso. A gente pegava a mesma célula dele e estimulava com um pedacinho de Staphylo aureus. E aí não acontecia esse aumento linear. Foi imunogênico. Principalmente, os pacientes mantinham as 3 citocinas de forma persistente, as 3 que a gente dosava, mostrando que ajudou o sistema imune. E olha, a gente fez isso em 10 pacientes. Num dos grupos de pacientes, eu vou mostrar depois para vocês, a gente fez várias intervenções e a quantidade de DNA diminuiu significativamente. Num desses pacientes, logo a gente zerou, em outro, ela vinha diminuindo e a gente só zerou depois da terapia celular, mostrando que definitivamente ela pode ter ajudado a zerar a quantidade de célula que a gente enxerga nessas pessoas que fizeram essa intervenção. Nesse grupo de pacientes que a gente usou tudo, a gente usou terapia celular depois, intensificação de tratamento, sal de ouro, 2 medicamentos para reverter a latência. Aconteceu uma coisa meio sem precedentes. A quantidade de DNA diminuiu comparado com os outros grupos em que a gente explorava as estratégias de forma separada, mostrando que foi uma coisa que foi significante. E na hora que a gente interrompeu o tratamento, o que aconteceu é que a carga viral desses pacientes que tiveram todas as intervenções foi mais baixa, mostrando que eles aprenderam a controlar. É isso aqui. Vou mostrar outra estratégia. Você pode combinar, por exemplo, reversor de latência com aqueles anticorpos que são muito potentes, que a gente chama de BNAbs. Existem classes de anticorpos que neutralizam praticamente todos os HIV e de uma forma potente. A gente descobriu isso daí primeiro num africano. E aí agora a gente usa isso para tratamento, para prevenção, para vacina. Esse estudo aqui usou a romidepsina para reverter a latência e usou esse tratamento com esses anticorpos muito potentes, o BNAb. Pegou pacientes que estavam na fase de tratamento inicial, alguns só receberam o tratamento e outros receberam essa associação do anticorpo com o reversor de latência. Na hora que você trata todo mundo, não faz diferença. Carga viral indetecta. Mas na hora que você interrompe o tratamento, aqueles pacientes que receberam o reversor de latência, mais o anticorpo, e eram sensíveis aos anticorpos, o anticorpo funcionava para o vírus dela, tiveram um tempo maior para o vírus voltar. E um dos participantes, o vírus não voltou até agora. Ele controlou a infecção. Às vezes a gente trata a pessoa, interrompe o tratamento e ela controla. São os controladores pós-tratamento. Esse aqui eu acho importante, porque ele estava no estudo de cura. E está há 3,7 anos sem ter sinal do vírus. Mais uma estratégia que a gente pode usar e que a gente aprende com um oncologista, que é uma coisa relacionada
com estimular a imunidade naquilo que a gente chama de immune checkpoints. Você sabe por que a gente tem câncer? Bom, a gente tem câncer pela nossa genética, pela epigenética. Você tem o gene do câncer de pulmão. Teu corpo está mal intencionado. Aí você fuma, epigenética. Você cumpre aquela má intenção. E o terceiro motivo para a gente ter câncer é porque a gente bobeia. Porque a gente é feito para diminuir a imunidade e se modular, senão a gente literalmente se destrói. Uma mulher engravida, ela aumenta o PD1, ela aumenta o IL-10 para se imunomodular, senão ela elimina o feto. Só que a gente erra às vezes, e a gente perde essa imunidade e desenvolve câncer. E no tratamento de câncer, você pode bloquear aquilo que está fazendo com que a sua imunidade seja diminuída, como, por exemplo, o PD1. E aí, eles fizeram isso aqui em macaquinho. Eles bloquearam o PD1 e o IL-10, que naturalmente está elevado em quem tem HIV. Naturalmente está elevado em mulher grávida, e às vezes a gente pode pensar que é até por isso que a Covid é pior nessas pessoas imunomodificadas como a mulher gestante. E na hora que você estimula a imunidade no macaquinho, usando essas duas estratégias, e interrompe o tratamento, o vírus não volta com uma quantidade grande, ele volta com uma quantidade bem pequenininha. Não curamos nenhum macaquinho, mas parece que o caminho estava sendo certo. Vou mostrar aqui um outro caso em que a gente intensificou o tratamento no nosso estudo com 2 medicamentos, dolutegravir e maraviroc. O maraviroc, no laboratório, reverte a latência do vírus. E a gente descobriu também que a nicotinamida reverte a latência do vírus no nosso laboratório e estimula a imunidade celular. E a gente teve o paciente de São Paulo que controlou a infecção. Vou contar rapidamente a história deles. É um menino de 35 anos, HSH. Ele soroconverteu entre 2010 e 2012. Na hora que ele fez o Western blot, a infecção dele não era recente. Ele começou a tratar já com essa bandinha P31, que aparece só depois do 6º mês de infecção. Começou a tratar com efavirenz, boa adesão. O CD4 mais baixo dele foi 372 e a carga viral dele, antes do tratamento, era em torno de 20 mil. E entrou no estudo. Ele foi aderente ao tratamento e depois ele voltou ao tratamento original dele, sem o maraviroc, o dolutegravir e a nicotinamida. E aí a gente interrompeu o tratamento dele em 2019 e o vírus não voltou. Isso aqui é só para voltar, mostrar que a carga viral dele teve 2 blipzinhos durante o tratamento, coisa que ele nunca teve antes, e a gente pensou que ele estivesse aderindo mal ao tratamento, mas pode ser a reversão da latência. Ficou um tempo aqui com o tratamento natural e na hora que a gente interrompeu o tratamento, a gente não viu mais o vírus dele. Durante as 48 semanas do estudo, ele diminuiu a inflamação do corpo, que a gente vê pelos marcadores de citometria de fluxo, mostrando que talvez ele estivesse diminuindo a quantidade de vírus. E na hora que a gente interrompeu o tratamento, a gente não achava mais vírus na célula dele, na hora que a gente fazia a PCR. A gente pegou a amostra dele e usava reversor de latência no nosso laboratório e o vírus não saía da célula. No grupo controle, todo mundo tinha o vírus que saía da célula. Pegava a gente em tratamento, tirava o sangue, colocava maraviroc, ou nicotinamida, ou os dois, e aparecia vírus. Nele, ao longo do tempo, não aparecia vírus. Parecia que tinha muito pouco mesmo. E o mais interessante foi que os anticorpos começaram a diminuir. Isso acontece em quem faz transplante de medula. Se você não tem antígeno, você não tem anticorpo. Ele tinha anticorpo contra citomegalovírus, mas estava perdendo anticorpo contra o HIV. E olha, isso aqui é imunidade celular, a gente chama de ELISpot. Aconteceu nos pacientes transplantados de medula. Você pega a célula, coloca pedacinho do vírus
e mede interferon gama, mostrando que aquele corpo conhece o vírus. Ele perdeu a resposta específica do HIV, mas não do citomegalovírus. Parece que o vírus não estava mais lá mesmo. O que aconteceu com ele foi que, depois de um determinado momento, ele começou a ter períodos febris, um deles foi relacionado à sífilis. A gente corria, ia ver se o vírus estava lá, não estava. E logo depois, ele teve um aparecimento da carga viral. Na hora que o vírus voltou nele, logo depois da sífilis, os anticorpos voltaram a aparecer. E olha o que aconteceu com ele. Lembra aquele DNA que importa? O DNA proviral intacto? Ele tinha zerado. Isso não acontece nos estudos. E depois que o vírus voltou, aumenta. E aí a gente foi examinar o vírus. É um vírus muito diferente. A gente olhou na alça V3, é um vírus que é tipicamente brasileiro, que tem o GWGR aqui, o vírus mais recente. Esses dois vírus não coexistem. A impressão que dá é que ele pegou um outro vírus. Tanto no GAG, quanto na alça V3, o vírus é muito diferente. Vou mostrar mais a última coisa, que é uma coisa importante. É você ter um esquema de tratamento super potente com a engenharia genética. A gente tem esse negócio chamado laser art. Sabe o que você faz? Você pega antirretroviral, coloca numa bolinha de gordura e ele entra com uma facilidade muito grande dentro da célula que tem o HIV e parece que é muito mais efetivo. E a gente usa essa técnica aqui da tesourinha, o CRISPR-Cas9. Você programa para cortar tua cromatina, retirar pedaços do vírus e repara. Isso foi feito em ratinho. Eles humanizaram o ratinho. Você pega célula de fígado e joga no peritônio do ratinho, humanizou. Você pode infectar até com HIV. Fizeram laser art, usaram engenharia genética e depois interromperam o tratamento. Bom, os ratinhos que foram do grupo controle tiveram uma queda no CD4 e tem aqueles ratinhos que fizeram o laser art e o CRISPR, que o CD4 não caiu. Vamos olhar só o grupo do que fez as duas coisas. São 7 ratinhos. Na hora que você interrompe o tratamento, 2 dos 7 não tem mais o vírus, parece que eles foram curados. A gente conseguiu isso com o ratinho. E só para concluir, a gente tem que enfatizar, mais uma vez, que se a gente quer diminuir essa bolinha, que é o reservatório do vírus, a gente tem que associar medicamentos que diminuam a replicação viral, diminuam a latência, o número de células latências, e estimule a imunidade para você tirar os vírus dos santuários. E esse aqui é a linha que a gente está perseguindo agora na nossa pesquisa. Obrigado pela atenção.